Será que ele tira o Casemiro para colocar o Fabinho como titular ao lado? Você pode falar que é uma seleção inferior às outras, pode O ser. importante será vencer o Haiti e convencer. Mas não há necessidade de se expor isso diante de todos. Você tem que colocar que tá melhor disponível. Eu acho O Danilo, ele tá trazendo, ele tá expondo algo que nós, realmente, é o que nós pensamos da seleção brasileira. Do Bruno Guimarães. Outra pergunta, vai manter o Lucas Paquetá na equipe? Nunca ia demonstrar a minha fraqueza pro adversário, ainda mais num momento como esse. Mas uma certeza é de que a mudança ou as mudanças são necessárias, hein, Ronaldo? Danilo gera polêmica após entrevista. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo top. Eu trago agora para você mais um corte do Jogo Aberto, onde Cicinho detona a entrevista dada por Danilo. Veja aí o que o Cicinho vai falar a respeito do jogador e veja também a provável escalação da seleção brasileira para enfrentar o Haiti. Mas antes de prosseguir com o vídeo, você, torcedor, que clicou nesse vídeo, que deu essa moral para nós, deixa o seu like e também se inscreva em nosso canal. E aqui, ó, está o telão preenchido com probabilidades, algumas mudanças que podem acontecer, possibilidades. Porque imaginamos que aqui o Danilo até deu a coletiva e agradou mais que o Ibañez, pode ter uma chance na lateral direita, um lugar sagrado para o Cicinho aqui no programa, não é? No meio-campo, será que ele tira o Casemiro para colocar o Fabinho como titular ao lado do Bruno Guimarães? Outra pergunta, vai manter o Lucas Paquetá na equipe ou vai deixar o time mais solto? Pode aparecer um Luiz Henrique, Matheus Cunha, não é? Igor Thiago continua entre os 11 selecionados? Pessoal, é com vocês agora. Eu realmente imagino que as dúvidas estejam na cabeça do Ancelotti, mas uma certeza é de que a mudança ou as mudanças são necessárias, hein, Ronaldão? esse lado direito aí, olhando daqui, né? O lado direito que tem comprometido, ainda mais o Casemiro, que era o braço direito do treinador. Se ele conseguir colocar o Fabinho no lugar ali do lado do Bruno Guimarães, ele pode mostrar para o grupo que quem comanda é ele. Não tem aquele negócio de, esse aqui é o meu capitão, o Casemiro, tá? O Casemiro não correspondeu. É a mesma coisa o Paquetá e o Igor Thiago, que a gente pediu aqui, mas também não correspondeu. Como uma competição curta, você tem que colocar que está melhor disponível. Eu acho que ele, até pensando no Matheus Cunha ou no Endrick, ele pode ter uma opção no ataque. Agora o Luiz Henrique tem que também, não só procurar entrar no intervalo, entrar logo no jogo para tentar fazer a diferença. Eu acho que ele tem que mexer. E é um jogo que eu acho aqui que o Brasil não corre tanto risco quanto o Haiti. Eu acho. Então você pode sim abusar na escalação, abusar também no comportamento de outros jogadores, para tentar medir essa régua dentro da competição. Edu Dracena, eu filtrei bem um comentário que você fez essa semana, sugerindo até uma possibilidade do Ryan, já vem falando do Danilo Santos no meio-campo, mas você citou o ex-jogador do Vasco como um nome interessante para ser testado até como titular. Sim, Renata, além da mudança, né, que a gente já falou aqui, né, da postura da seleção brasileira no jogo, entendeu? Né, chamando a responsabilidade, eu mudaria sim, eu colocaria a juventude, eu colocaria jogadores que nesse momento está bem, né? Porque tem que colocar quem está bem, quem está confiante, né? O Ryan fez uma grande temporada na Premier League, mostrou seu potencial, um jogador forte, o Endrick nem se fala, entendeu? Então são jogadores que nesse momento estão bem. Então aproveita esse momento e por que não, contra o Haiti, você colocar um time mais leve, mais solto, de repente irresponsável na questão da idade, porque são jogadores jovens que não têm muita maturidade, mas também têm agressividade. Então, acho que de repente mudaria, colocaria o Danilo Santos, como falei, no meio de campo, ao lado do Bruno Guimarães. Danilo, acredito que vai ser titular, sim. E o resto eu manteria a mesma coisa. Cicinho. Ai, Brasil, o importante será vencer o Haiti e convencer. Exatamente, o que se espera do Brasil, mas assim, já começa a não convencer com a declaração de um dos capitães, né, do grupo, né? Então, assim, nesse momento o líder tem que bater no peito dos jogadores e posicionar os jogadores. Ó, você é melhor que esse, você veste a camisa da seleção brasileira. Então, a gente não tá vendo isso, a gente tá vendo exatamente uma equipe sem confiança. As alterações que eu faria, eu colocaria o Danilo na direita, tiraria o Rafinha também, deixaria o Vinícius Júnior ali, Luiz Henrique na direita, Matheus Cunha e Endrick na frente. Esse seria meu time. Casemiro e Bruno Guimarães continuaria e o sistema defensivo, essa única alteração na lateral. Gosto também, viu? Gosto disso. Outras seleções estão num nível mais alto. Eu não sei o que isso quer dizer.
Ai, gente. Bom, vamos lá. Danilo, então, foi sincero. Pra ele, Chico Garcia, outras seleções estão num nível mais alto. Eu não sei o que isso quer dizer. O Everton foi muito bem na explanação dele, porque a gente tá... A culpa é nossa também. A gente critica, eu pelo menos, né? Não gosto daquelas entrevistas protocolares, né? A gente fica exigindo que os jogadores se posicionem melhor, que façam media training, que chegam à frente das câmeras e respondam aquilo que foi perguntado e não fugindo. Vamos em busca dos 3 pontos, não, o Brasil tá bem e tal. E a gente tá vendo que não tá. E aí quando o jogador chega lá, é sincero, muitas vezes até acima do tom, acho que é todo mundo adulto lá dentro, né? Não, olha, ele falou que a gente não tá tão bem. A gente tá vendo a Copa do Mundo com seleções médias, jogando melhores do que a gente, nossa preparação foi um lixo, a gente não tem um time pronto ainda, indo para o segundo jogo. O Danilo foi lá, deu a cara a tapa, falou o que ele pensou e para mim... Todo mundo pensa o que a gente acha. Exatamente. Todo mundo pensa. Agora, não é só isso que o Danilo falou, né? Eu elogiei a entrevista dele como um todo, quando ele analisou o momento dos laterais, quando ele protegeu o Endrick, na minha opinião, quando ele valorizou o Endrick, quando ele falou, inclusive, do Ancelotti, né? Treinador é assim, tem as suas manias e tal, ele tem tamanho para isso. O Danilo, talvez até eu não o convocasse, pelo aspecto técnico. Mas assim, vamos lá. Foi o primeiro convocado com antecedência. Eu nunca tinha pensado nisso. E eu achei equivocado, mas assim, não dá para discutir o currículo do Danilo, cara. A liderança que ele exerce há muito tempo, os clubes por onde ele passou e a importância que ele está tendo, inclusive hoje sendo um titular. Então vamos entender a nossa realidade, o nosso momento. Eu achei excelente pelo posicionamento que ele teve. Tem que falar a real, pô. Chico, só uma perguntinha para você. Ele já ganhou a posição do Ibanhes. Eu acho que sim, né? O Ibanhes, infelizmente, tá. Porque ele fez uma preparação ali antes da Copa muito boa, só que na estreia... eu não entendi, ele tentou ser Wesley muitas vezes, deixou muito espaço, estava nervoso. Talvez ser comunicado pouco tempo antes, o Danilo falou que para ele não interfere, mas é óbvio que para alguns pode interferir. Eu não sei se o Igor Thiago estava pronto quando o Ancelotti chegou uma hora antes do jogo e falou assim, você vai ser o titular. Talvez ele tenha sentido essa questão, o Ibanhes da mesma forma. Então o Danilo, pela experiência, eu acho que ganhou a posição também. Mas a gente não sabe se foi uma hora antes do jogo, né, que ele foi avisado. A informação é que 2 horas antes ele informou, 2 horas, na verdade. Ô, doutor, só que tem um detalhe. Além do nervosismo, o Chico lembrou bem esse aspecto, pesa para todo mundo, pro craque, pro menos craque. Só que tem um detalhe, doutor. Ele não é um lateral direito de ofício, tem mais esse, porém. O Ibanhes. Nem tem na seleção hoje. Ele não quis, porque ele poderia. Porque na lista lá dos 50 selecionados, ele tinha o PH e tinha o Vitinho do Botafogo. Ele não quis. Verdade. Mas aí, Renata, entra o peso da história do jogador. Não adianta, a seleção você vê. Ele colocou alguns mais novos e eles sentiram o peso do jogo. Agora ele coloca aqueles que estão com mais casca, que têm história para contar, que sabem controlar mais o jogo quando necessário. Numa crise de momento, saem melhor do que aqueles que não têm essa experiência. Então, a seleção é para gente cascuda. Não dá para pôr gente muito nova, à exceção de gênios diferentes e tal. Mas eu acho que ele vai jogar, ele é titular, na minha opinião, por o que ele representa e porque ele sabe fazer dentro de campo. Agora, Cicinho... Esse é o detalhe, né? Ele tá bravo. Eu não sei até que ponto que é melhor. É por isso que eu não falo. Porque eu sei que vão desvirtuar, cada um vai pensar o que quiser e interpretar. Quando você fala qualquer coisa publicamente, qual é o reflexo imediato? A interpretação. E aí ela pega bem, pega mal, pega mais ou menos, e às vezes nem pega. Uns vão gostar, outros. Não, assim, porque eu falo, lógico que a minha opinião ela é dada como ex-atleta e é algo que eu nunca falaria, né? Eu nunca ia demonstrar a minha fraqueza para o adversário. Ainda mais num momento como esse, de seleção brasileira. Então, assim, o Danilo, ele está trazendo, ele está expondo algo que nós, realmente, é o que nós pensamos da seleção brasileira. Só que a gente não quer ouvir, a gente quer ouvir uma outra postura. O cara aceitar isso daí... Então, o Chico, entra naquela questão. Entendi. Então, o comentário que a gente faz, que o Rafinha foi lá, deu entrevista falando que no Brasil ele não é valorizado como é lá fora. Por quê? Porque na seleção ele não joga. E aí a gente traz esse comentário, vendo, e ele fica chateado. Então, nós temos razão. O Rafinha não tem razão. Sim. Nós estamos cobrando algo porque a gente quer o quê? Ver uma melhora. O Danilo vem e expõe isso daí, é algo que todo mundo já sabe. Mas não há necessidade de se expor isso diante de todos, porque é algo que você resolve lá dentro. Como que você pode falar que o Brasil, com os jogadores que tem, Vinícius Júnior, que é o melhor do mundo, Rafinha, Casemiro, o Alisson, o melhor goleiro do mundo. Como você pode falar que é uma seleção inferior às outras? Pode ser como inferior. time é. Tudo bem, exatamente. Ele não falou de jogador por jogador. Edu, mas é aí que você bate no peito dos jogadores como líder e fala assim, galera,
nós somos melhores do que os caras. Nós não estamos encontrando o tipo de posicionamento, mas Filosofia Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho entrava no vestiário, rasgava todo mundo, falava assim, ó, eu vou lá defender vocês, mas na próxima vocês vão ter que correr por mim. Chegava lá e falava assim, eu confio no meu grupo, eu tô entendendo, tá tudo certo, Chico, só que rasgava os caras lá dentro. Eu tô entendendo o que o Cicinho quer dizer, porque é o seguinte... Mas é isso que o torcedor Cicinho, precisa. Agora, o torcedor, ele vai pro estádio contra a Argentina, um exemplo. O Brasil vai jogar contra a Holanda na próxima fase. Como que o torcedor vai chegar lá? Ixi, nós vamos perder de conta. O capitão falou que nós não temos Cicinho, você tá bravo e eu entendo o que você quer dizer, porque é o seguinte, quando eu comecei a jogar bola também como profissional, eu vou lembrar uma historinha pra vocês, senta que lá vem história. O Corinthians tinha 3 goleiros. O Corinthians, 3 goleiros. Era Carlos, Valdir Pérez e Solito. Só isso. Eu era o 4º. Aí teve um monte de coisa e eu fui cair no jogo contra o São Paulo na estreia do campeonato Num paulista. clássico? Num clássico. Majestoso. Aí vieram me perguntar, E eu tava. menino, o senhor estava nessa, o senhor estava no banco do outro lado. Menino, como é que é entrar nessa fogueira? Eu falei, é agora a minha hora. Chegou a minha vez de mostrar o meu talento. Mas você aqui. tava de fralda? Eu estava. Não, aí eu tava do meu jeito que você fui. Gagueja não. Eu tava já pilhado. Eu tava assim, Cicinho. Sabe o que aconteceu? Com sangue nos olhos. Peguei até pênalti, irmão do Dari Pereira. Fechei o gol. Então, a gente espera isso. Independente se eu tava de fralda cheia ou não, se eu tava nervoso, se eu não tava. Você tem que mostrar pro... Os caras dali, ó. Eles acharam que tinha uma presa fácil, então e não era assim. só uma perguntinha. E o cara que tá na seleção brasileira, ele tem que mostrar que ele tá sempre pronto. Não por ele só, pela história da seleção brasileira. E ele foi mal. E por que nós criticamos o Dorival Eu não tenho quando que esperar ele disse aqui que o falar Brasil estaria na coisinha final da pra Copa? me agradar. Por que Falar nós que criticamos a seleção o Dorival brasileira Júnior? não tá preparada? Quando ele disse que ia estar na final da Copa. Por que Ele a não gente tem que bateu no falar Dorival? isso. Porque Ele não acreditava. Porque ele não precisava falar isso. Mas assim, Mas ele quis se garantir, quis dar um voto de confiança e não pega bem. Porque era mentira. Agora, ele deu uma outra declaração, ao mesmo tempo em que ele falou sobre outras seleções, fez esse comparativo. Ele elogiou a nova geração do Brasil. Tá bom. E, inclusive, ele fez uma comparação estranha. Então ele tava muito doido. o Brasil tá na primeira fileira, sim, sempre vai estar. Só se acontecer um desastre muito grande e parar de produzir jogador como a gente produz, entendeu? Só se a gente for muito amador e pouco inteligente na maneira de conduzir os nossos jogadores e tratar a nossa seleção, porque é muita gente nascendo a cada dia com muita qualidade e a gente tem uma geração que muitas vezes as pessoas falam, uma geração que não é boa. Pô, brincadeira, cara, com o tanto de qualidade, tanto de gente boa que você tem aí. Eu não sei se você já ouviu a parábola do bambu chinês, né? Que o bambu chinês, você bota lá a semente e tem que ficar regando e cuidando por aí 4, 5 anos. E só depois disso que ele fica ali construindo uma raiz, uma estrutura toda por baixo, complexa. E aí só depois de 4, 5 anos que ele vai crescer num espaço curto de tempo, muitos metros. O que eu quero dizer é que eu acredito muito naquilo que a gente possa fazer nessa Copa do Mundo e numa trajetória bonita, mas acredito que essa organização e esse direcionamento ele vai trazer muitos frutos também a longo prazo, desde que a gente tenha a resiliência, né, de esperar os processos, que nem sempre é fácil. Então vamos com Renata, o jovem resumo aqui da do nosso ópera. programa, João Pedro Sgarbi, porque... Você não vai fazer essa pergunta, né? Então eu vou passar pro Everton. Então você vai falar do bambu. Pronto, o bambu é seu, Everton. Segura, bebê. Qual a diferença? Calma. Ô, Renata, tem uma piadinha com esse negócio do bambu na época do Silvio Santos, com perigo, viu? Meu Deus do céu. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa. Enquanto tem bambu, tem flecha, como diria o filósofo. Renata, eu reafirmo sobre essa questão aí da seleção brasileira, porque eu não sei se a imprensa de outros países aí, em geral, se é como a nossa aqui, e também não me interessa se é ou não. Eu estou dizendo que vira notícia sempre o contrário, muitas das coisas, mas que bom que é assim. Que bom que as opiniões são contrárias, que o debate está na mesa, mas que no final das contas a maioria quer que a seleção melhore, que a seleção tenha mais qualidade no futebol jogado, etc. e tal. O problema nosso é uma sequência de problemas, é uma sequência de erros, né? A começar principalmente para aquilo que salta aos olhos quando a gente vê, por exemplo, a França jogar, a Argentina jogar. Quanto tempo o Didier Deschamps está lá? O Scaloni, desde antes da Copa de 22, ele já está lá. A seleção argentina joga, os caras nem olham para onde toca uma bola. Esse automatismo também pega a seleção francesa. Nós ficamos trocando de treinador depois da saída do Tite. O Tite foi mal nas Copas, mas o trabalho dele era um bom trabalho. E de lá para cá, ele ficou saltando de Ramon Menezes para Diniz, para Dorival.
até chegar no Ancelotti. Então, o que a gente precisa fazer na seleção, está começando agora, tem 13 jogos que começou com o Ancelotti. Ai, Pachequinho e tal. Não. Eu acho que é tudo uma sequência. O grande problema é a interferência externa no trabalho ali. Eu não sei se efetivamente acontece muito com o Carlo Ancelotti, mas se acontece tem que parar. Não acho que o nosso problema é geracional, mas nós não temos gênios dentro de campo, mas temos grandes jogadores. Então, tudo vai se acertar, mas demanda tempo. Com 13 jogos, o Ancelotti não vai fazer milagre. O nosso melhor jogador, fisicamente, ele nem viaja e já era previsto para jogar contra o Haiti. Eu estou falando de quem tem mais qualidade para entregar, mas fisicamente ainda falta muito e ele já está em final de carreira. Então, assim, nós temos muitos problemas. Daqui a pouco tem que pintar um novo líder, daqui a pouco o Carlo Ancelotti tem que dar ritmo, tem que dar um jeito nessa seleção, tem que organizar, tem que fazer com que o trabalho, que coisas externas não interfiram. E um outro detalhe, a gente também precisa aprender que o Neymar jogando pôquer, se o Neymar estivesse no celular era um problema, o Neymar jogando pôquer vira um problema, vira notícia. O Neymar, não sei o quê, o Neymar não viaja. Pô, que absurdo, tem que viajar. Não, ele tem que ficar se cuidando para tentar jogar contra a Escócia. Então, aos poucos, a gente vai tentar organizar. Mas o Danilo não falou nenhuma mentira e, para mim, já é um bom começo não mentir, não gerar do lado de cá uma expectativa maior do que tem que ser gerada. Olha, nós estamos aqui em altos debates. O Edu já vai falar sobre o Danilo, essa declaração. Mas olha só quem aparece assim, rompendo barreiras e fronteiras aqui no telão. João Paulo Capelães. Nossa, você tá pachequinho hoje, que bom. Boa tarde. Filadélfia pra ele. Ai, parece uma medusa. Eu tô na Filadélfia, feliz da vida, porque aqui está um Pacheco. Aqui está um cara que acredita no Brasil. Eu estive em Nova York, vi brasileiro. Estive em New Jersey, vi brasileiro. Será que tem brasileiro na Filadélfia, gente? Só dá nós! Só dá nós! Renatinha tão bonitinha do pai, Renatinha tão bonitinha do pai, você vale ouro, todo meu tesouro. Eu não aguento. Tem até Fuleco, vem aqui o Fuleco, o Fuleco, vem Fuleco, bora Fuleco, fala, gente. Eu te amo, eu te amo, corintiano. Reta, eu te amo, vou te mandar um DVD corintiano. Esse é o clima de Copa do Mundo. Tem torcedor colorado, mostra o torcedor colorado aqui, ó. Tem torcedor colorado, mostra aqui, ó. Aqui é lindo. Aqui é Inter, ó. É o seguinte. Deixa eu quebrar o protocolo. Ó. Tamo na escadaria do rock. Eu quero... Segura a câmera aqui, meu chegado. Vamos lá comigo. Vamos mostrar, vamos subir. Vamos subir a escadaria do rock. Vamos! Nossa Senhora! Escadaria do rock. Eu também subi essa escadaria aí, lá no meio da escadaria. Bora, Brasil! Escadaria do rock! Vamos, vem! São 70 degraus, ele vai desmaiar. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus! Gente! Nocaute! Escada do rock, escada do rock tá ali! Vamos que é Brasil! Seremos campeões! Seremos hexa! Tem que respeitar essa camisa gigante! Você sobe ou você fala? Só nós sendo 5! Ali a estátua, vai! Vamos, Brasil! O Rock na parede do Rambo, não, meu Deus! Ele não vai aguentar. Falta um nível! Vamos, vem! Fica comendo. Vem, estamos chegando! Mais um nocaute! Vamos! Vai! Estamos chegando! Falta ali mais, vem! Vem mais! Ali, vamos chegar! Na estátua! Chegamos! Chegamos na estátua do Ra! Cadê o Fuleco? 8 dias ele não vai se mexer. Meu Deus do Só céu. leva pro hospital, chama a ambulância. Doutor, vai lá pra Filadélfia pra cuidar do Capela, que acabou. Eu fui lá e subi. O Fuleco! Gente, o Fuleco chegou! Melhor que o Capelães! Capela é muito bom. Já era! Bom, já a gente vê a situação do Capelanes, né? O que tá rolando lá. Já fui lá e tomei taca. É, doutor. Vou mostrar.
Você viu o Jogo Aberto trazendo para você a provável escalação da seleção brasileira e você viu também o Cicinho detonando o Danilo após uma entrevista que gerou polêmica, né? Na sua opinião, será se o Danilo mostrou fraqueza? Na sua opinião, será se o Cicinho tem razão em criticar o lateral e zagueiro da seleção brasileira? Na sua opinião, você acha que a seleção brasileira realmente está fraca? Deixa o comentário, deixa o seu like aí antes de você encerrar o vídeo e perceba que na nossa humilde e sincera opinião, eu acho que o Cicinho também tem razão, porque a gente não pode mostrar fraqueza diante dos nossos adversários, tá certo? Mesmo a gente entendendo que o Brasil não está em uma fase boa, em uma fase excelente, mas não podemos mostrar fraqueza diante dos nossos adversários. Bem, essa é a nossa opinião e você que chegou até o final desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e também se inscrever em nosso canal.